Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar início ao módulo 2, livro 2, tá certo? Aí vocês pegam aí o livro de vocês e colocam no capítulo 5, na página 198, para ir acompanhando, tá certo? Brasil, 500 anos? Em abril de 2000, em diversos lugares do país, foram organizadas cerimônias e festividades para comemorar os 500 anos do Brasil. Então, em abril de 2000, em diversos lugares, foram organizadas cerimônias e festividades para comemorar os 500 anos do Brasil. Mas esses 500 anos são contados a partir de qual dia, de qual data? Os 500 anos do Brasil são contados a partir do dia 22 de abril de 1500, que foi quando os navegadores portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao território que hoje é conhecido como Brasil. Após a chegada, Cabral tomou posse das terras em nome do rei de Portugal, não levando em consideração o fato de que já havia milhares de indígenas. Então, Pedro Álvares Cabral ele tomou posse das terras, mas não levou em consideração que já existia indígenas lá, né? Já viviam milhões de indígenas. Ele não tomou essa consideração, ele já chegou lá e tomando posse das terras. Então, lembra, né, que os 500 anos do Brasil são contados a partir do dia 22 de abril de 1500. Desde então, essa data passou a ser considerada pelo português como o dia do descobrimento do Brasil. Então, o dia do descobrimento do Brasil é 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil. Na página 199, coloquei aí para vocês irem acompanhando. Os anos 500 do Brasil, entretanto, não foram comemorados por todos. Vários líderes indígenas organizaram uma marcha de protesto contra essas comemorações. Por quê? Porque Pedro Álvares chegou tomando posse e não levou em consideração que existia indígena lá morando há milhares de tempo. Então, os líderes, indígenas organizaram uma marcha em protesto contra essa comemoração. Esses líderes se reuniram na aldeia Coroa Vermelha, próximo ao Porto Seguro, e realizaram o maior encontro de líderes indígenas já ocorrido no Brasil. Então, esses líderes indígenas, eles se reuniram na aldeia Coroa Vermelha, que é próximo ao Porto Seguro, e lá eles realizaram o maior encontro de líderes indígenas. Trecho de depoimento dado por Maninha, líder indígena, que participou da organização da marcha de protesto. Na página 199, lá tem um texto, que é um depoimento dado por Maninha, uma líder indígena. E aqui tem um texto, A marcha demonstra o nosso repúdio às comemorações oficiais. Os povos indígenas têm sofrido violências e massacres de todos os tipos nesses 5 séculos. Dezenas de nações indígenas foram totalmente eliminados. Nós mostraremos a real situação em que vive o nosso povo, na miséria, negação dos nossos direitos, discriminação e outras agressões. Então, eles sofriam tudo isso, eles sofriam miséria, negação dos direitos, discriminação, agressão, enquanto o governo brasileiro estará festejando, nós vamos denunciar e mostrar ao mundo o que o Brasil fez com os donos dessas terras e como está tratando os que resistiram. Os povos indígenas protestaram na época da comemoração dos 500 anos do Brasil. Por quê? Porque para eles, o dia 22 de abril de 1500 marca o início da invasão de suas terras pelos portugueses. Então, os indígenas protestaram naquela época, porque aquela data, 22 de abril de 1500, para eles deram início à invasão dos portugueses nas suas terras, porque os indígenas já habitavam lá e os portugueses chegaram tomando posse da terra. Então, os indígenas começaram a fazer protesto, E para os indígenas,
habitavam primeiro era a terra deles. Então eles lutaram e defenderam suas terras e seus direitos. Os primeiros habitantes da América. Quando Cabral e sua esquadra aqui chegaram em 1500, todo o território já era habitado por diferentes povos indígenas. Então, quando Cabral chegou lá nas terras, já era habitado pelos os indígenas. E calcula-se que naquela época viviam cerca de 13 milhões de indígenas nesse território. Então, naquela época, se calculava que vivia cerca de 3 milhões de indígenas na terra, no território onde Cabral chegou. Essas pessoas eram descendentes dos primeiros povoados da América, que aqui chegaram há milhares de anos. Mas quando os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano, essa é uma questão que provoca debates entre os pesquisadores. Então, quando os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano, essa é uma questão que provoca muito debate entre os pesquisadores. Muitos estudiosos, eles acreditam que o ser humano chegou à América há cerca de 10 mil anos. Entretanto, algumas pesquisas recentes indicam que esse fato pode ter ocorrido há muito mais tempo. É o caso, por exemplo, dos estudos realizados nos sítios arqueológicos do município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Esses sítios foram descobertos pela pesquisadora Nieder e sua equipe, que na década de 1070 encontrou milhares de pinturas rupestres no local. Além disso, foram descobertos restos de fogueiras feitas por pessoas que lá viveram há cerca de 50 mil anos. Então, nesses sítios arqueológicos, foram encontrados pinturas rupestres e também vestígios de restos de fogueiras. E por pessoas que viveram lá há cerca de 50 mil anos. Então, isso foi encontrado no sítio arqueológico. E aqui nessa imagem, no livro de vocês também, na parte 201, tem uma pintura rupestre, que era onde eles se expressavam, eles faziam na caverna deles. Para proteger o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, foi criado o Parque Nacional da Serra de Capivara, por causa de sua importância. Em 1991, a Unesco elevou esse parque a condições de patrimônio cultural da humanidade. Então, a Unesco elevou o Parque Nacional da Serra Capivara como uma cultura da humanidade, E aqui é a imagem do Parque Nacional da Serra, onde tem essa pedra desse parque. As grandes navegações. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao território que já era habitado por indígenas. Se lembra que eu já tinha falado, que os portugueses chegaram na terra onde já era habitado pelos indígenas. Mas o que fez eles navegarem até aqui? O que fez os portugueses navegarem até aqui? Ao longo do século XV, os portugueses organizaram diversas expedições marítimas a fim de explorar a costa da África e de encontrar novos territórios. E uma passagem entre os oceanos Atlântico e Índico para chegar às Índias. Se encontrasse esse caminho marítimo, os portugueses poderiam participar do comércio de diversos produtos, principalmente de especiarias, que era realizado entre a Europa e as Índias. Então, se os portugueses encontrassem esse caminho marítimo, eles podiam participar do comércio das especiarias, que ficava realizado entre a Europa e as Índias. Assim como os portugueses, outros europeus organizaram expedições marítimas nos séculos XV e XVI, principalmente os espanhóis. Então, além dos portugueses, outros europeus também organizaram uma expedição marítima, principalmente os espanhóis. Essas expedições ficaram conhecidas como
ficou conhecido como Grandes Navegações e tinham como objetivo encontrar outras terras e novas rotas comerciais. Então, essas grandes navegações tinham como objetivo de encontrar outras terras e novas rotas comerciais. As especiarias. As especiarias como cravo, canela, gengibre, pimenta, noz moscada eram muito valorizadas na Europa no século XV. Além de servir como tempero, eram utilizadas na conservação de alimentos e na composição de medicamentos. Então, o cravo, a canela, o gengibre, a pimenta, a noz, elas eram muito valorizadas porque elas também serviam como tempero e eram utilizadas na conservação de alimentos e na composições de medicamentos. Atualmente, esses produtos são mais fáceis de ser encontrados. No Brasil, é bastante comum o uso de especiaria no preparo de chás e de alimentos doces e salgados. Então, atualmente, hoje, a gente tem fácil acesso, a gente encontra fácil essas especiarias. E a gente utiliza muito para fazer chás e alguns alimentos doces e salgados. Aqui algumas fotos de algumas especiarias. Esse aqui é o cravo e aqui é a canela. Aqui é o gengibre e as nozes. As expedições dos séculos XV e XVI transformaram também as relações entre as pessoas. Povos muito diferentes entre si estabeleceram contato, causando profundos impactos sociais, culturais, econômicos e entre outros. Então, no século XV e XVI, transformou as relações entre as pessoas, causando muito impacto, né? Porque eram povos diferentes entre si, então causou muito impacto, principalmente na cultura, na economia e no impacto social. O contato dos europeus com os povos indígenas da América causou a marginalização desses povos, que tiveram suas terras tomadas e parte de suas culturas destruídas. Então, o contato dos europeus com os povos indígenas causou a marginalização do povo e tiveram suas terras tomadas e destruídas, parte destruída, consideradas inferiores pelos europeus. Milhões de indígenas foram perseguidos e mortos. Então, milhões de indígenas nessa época foram perseguidos e mortos pelos europeus. Interessados nas riquezas naturais e em tomar posse dos territórios indígenas, os europeus promoveram uma verdadeira catástrofe, na América. Então, os europeus eles causaram isso por quê? Porque eles queriam tomar posse daquela terra. Então, quem sofreu foi os indígenas, sofreu marginalização, sofreu agressão. Embora tenham criado novas rotas e ampliado as relações comerciais, as grandes navegações representaram o domínio de alguns povos sobre outros, causando profunda desigualdade. E também, essa desigualdade pode ser percorrida na maioria dos países do continente americano até os dias atuais. Existe até hoje em dia, né? Existe a desigualdade entre as pessoas. Navegantes e exploradores. As principais expedições realizadas na época das grandes navegações. O português Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador europeu a encontrar o caminho marítimo para o Oceano Índico, partindo de Lisboa em 1488. Navegou para o sul contando a costa da África. Então aqui é as principais expedições realizadas pelos grandes navegadores, as grandes navegações. Então o português Bartolomeu Dias, ele foi o primeiro navegador europeu a encontrar o caminho marítimo. Ele partiu de Lisboa em 1488 e navegou para o sul, contornando a costa da África.
Então, Cristóvão Colombo ele era um navegador italiano e ele queria chegar às Índias partindo da Europa e sempre na direção oeste. Os portugueses só conseguiram encontrar o caminho marítimo para as Índias no final do século XV. Então, os portugueses eles só conseguiram encontrar o caminho marítimo para as Índias no final do século XV. E essa descoberta foi feita pela esquadra comandada pelo navegador Vasco da Gama. Então, essa descoberta foi feita pela esquadra comandada pelo navegador Vasco da Gama. Por causa do sucesso da viagem de Vasco da Gama, o governo português preparou uma nova expedição, comandada pelo nobre português Pedro Álvares Cabral. A esquadra partia de Lisboa em março de 1500 e durante o trajeto afastou-se da costa africana. No dia 22 de abril, ao mesmo ano, Cabral e sua esquadra chegaram às terras que hoje correspondem ao Brasil. Então, Cabral, Pedro Álvares Cabral, ele partiu de Lisboa em março, mas durante seu trajetório ele se afastou da costa africana e chegou aqui no Brasil no dia 22 de abril, que é considerado o descobrimento do Brasil. E o desenvolvimento das técnicas de navegação. Para eles se criarem, eles tinham algumas técnicas para navegação. E uma delas era a bússola. A bússola já foi utilizada pelos chineses há cerca de 2000 anos e foi aperfeiçoada pelos europeus, permitindo que os navegadores se orientassem em alto mar. Então, com a bússola, eles conseguiam se orientar no alto mar. Utilizado há mais de 2000 anos por navegadores chineses e árabes, o astrolábio teve seu aprimorado pelos portugueses por meio da medição do Sol. Então, também era utilizado pelos navegantes, que era o astrolábio, e ele era utilizado por meio da medição do Sol. E esse instrumento ajudava a identificar a localização da embarcação. Então, com esse instrumento, ele ajudava a identificar a localização da embarcação e que era medido pela medição do Sol. A cartografia e a elaboração de mapas, mais precisos também foram de grande importância para a navegação. Então, a cartografia e a elaboração de mapas também era preciso, porque eram de grande importância para as navegações, também guiavam eles. A caravela foi utilizada pelos portugueses, principalmente nas viagens de exploração do século XV. Então, a caravela ela foi muito utilizada pelos portugueses, principalmente na exploração do século XV. Os portugueses usavam as caravelas, foi muito utilizada a caravela. As naus eram utilizadas principalmente em atividades comerciais, como o transporte de mercadoria, já era de maior porte, e ele era utilizado, as naus eram utilizadas principalmente nas atividades comerciais para transportar as mercadorias. Já o galeão era um grande navio de guerra, mais estreito, rápido e fácil de manobrar do que as naus. O galeão era mais fácil de manobrar do que as naus, e os galeões eram navios de guerra, e eles eram mais estreitos e mais rápidos. O cotidiano no alto mar. Como era o cotidiano deles no alto mar? O cotidiano dos marinheiros no século XV e XVI era bastante agitado. Havia muitas atividades para ser executadas. Então era bastante agitado o cotidiano dos marinheiros, porque tinha bastante atividades para serem realizadas, E a alimentação dos marinheiros, eles tinham a alimentação deles, que eles levavam alguns produtos e outros até com a pesca lá, era que eles se alimentavam. E a água potável é um artigo bem precioso. Eles levavam, mas geralmente não dava para... A água não dava para chegar até o final da navegação.
Todos realizam a atividade com calma, tá certo? Quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, eu vou corrigir um por um. E espero vocês na próxima aula, tá certo? Fiquem em casa se cuidando. Tchau, até a próxima aula.